presidente Jair Bolsonaro escolheu Nelson Teich para ser o novo ministro da Saúde. O ministro é médico oncologista formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Presidente, ministro, obrigado pela entrevista aqui ao SBT Brasil. Presidente, quais foram os critérios utilizados na escolha do novo ministro da Saúde? O seu passado, obviamente, um profissional bem-sucedido e reconhecido por grande parte da sociedade. E também por uma certa afinidade que nós devemos tratar de duas doenças. É o vírus e a questão do desemprego. E, obviamente, isso com muita responsabilidade, coisa que não falta ao senhor Nelson. E o povo quer voltar a trabalhar, mas, obviamente, com critérios. Porque o paciente, no momento, que é o Brasil, tem dois problemas. É o vírus e o desemprego que está aí. Então, é em cima destes pré-requisitos, vamos assim dizer, é que nós conversamos longamente e eu estou muito feliz e honrado por ter aceito esse convite, porque pega realmente a saúde num momento bastante difícil no Brasil. Nessa conversa que o senhor teve com o ministro, foram abordados 3 perguntas, a questão da cloroquina, isolamento e também o aborto. Esses foram alguns critérios utilizados? Não, o aborto não foi conversado, mas ele tem uma posição contrária, né, como eu tenho. Tá? Então, isso foi durante a minha pré-campanha e campanha, e a minha vida para a Graça Meio de Cristão foi nessa linha. Então, obviamente, isso não se discute na escolha de qualquer ministro. Quanto à cloroquina, ele tem falado alguma coisa, é o que nós temos no momento, que pode dar certo, não temos a confirmação, não está cientificamente comprovado, mas é que nós temos. E relatos de médicos, todo o Brasil, tem dito que o uso da cloroquina tem dado resultado. Obviamente, dependemos de estudo, esperamos que lá na frente isso seja uma realidade. Todos que usarem, então, caso seja uma realidade lá na frente, vão sentir-se aliviados, porque não só tentaram, como salvaram vidas. Agora temos uma realidade, a população brasileira, dada as suas características, como disse o diretor-presidente da OMS, né, cada país tem a sua especificidade. Ele bem disse, um certo tempo atrás, que, em especial os mais pobres, não pode ser tolhido o direito de ir e vir, porque eles vão buscar o pão para a sua família. Então, isso está bem acertado, bem conversado, doutor Nelson, nós pensamos de forma bastante semelhante. É a abertura do comércio, o povo voltar a trabalhar com muita responsabilidade da nossa parte. O senhor sugeriu que alguns governadores se excederam, tomaram medidas um pouco excessivas. O senhor pretende tomar alguma medida, adotar alguma medida? O Supremo Tribunal Federal decidiu que as medidas, porventura, tomadas por mim, os demais entes, estados e municípios, podem agravá-las. Eu não tenho, não posso dizer interferência sobre essas medidas, não posso modificá-las. Sempre busquei desde o começo o diálogo, tanto é que na última videoconferência que tivemos com todos os governadores, na carta que eles apresentaram para nós, nós os atendemos em todos os itens e alguns a mais do que eles pediram. Então, entendo eu, os governadores que vão entender dessa forma ou não, que esse isolamento, já, no meu entender, deve ser reestudado, porque o efeito colateral, o desemprego, aí vem a fome, porque o desemprego não é apenas para quem está na cidade, vem para o campo também. Pode vir, com toda certeza, vir a fome, outros problemas que vão fazer com que os malefícios dessas medidas serão muito piores do que aqueles que atualmente existem por ocasião da existência do vírus entre nós. O senhor usou a palavra divórcio em relação ao Luiz Henrique Mandetta. Qual foi o auge que não foi mais suportável? Foi consensual, nada litigioso. É um ambiente bastante tranquilo, 30 minutos de conversa, presente o mais idoso do nosso ministro, Jean Heleno, ser uma pessoa que, nesses momentos mais difíceis, né, nos ajuda a melhor tomar as decisões. Então, da parte dele, a transição contará com o seu apoio. Tá? Isso transmiti agora há pouco, o doutor Nelson, e ele precisa disso, nós precisamos disso, porque acima de mim, do Mandetta, do doutor Nelson, está aí, está a população brasileira, está o nosso Brasil. Ministro, como foi feito o convite, então, hoje, na conversa que o senhor teve com o presidente? Coloquei para ele como eu via a saúde e o contexto da economia,
porque, como eu falei, para mim as coisas não são distintas, né? A gente tem que entender que a economia é uma ciência social. A economia trata essencialmente de escolhas e com recursos escassos. E quando você tem a forma de você alocar o teu recurso vai fazer toda a diferença. A saúde é um deles. E quando a gente vai discutindo, como eu falei lá fora, a parte do emprego, essas coisas todas, a gente não está falando realmente de emprego. A gente está falando de pessoas que vão perder recurso financeiro, a gente está falando de pessoas que vão perder a capacidade de alimentar os seus filhos, por exemplo, a sua família, de dar uma vida mais, assim, com o mínimo de qualidade. Então, o foco é o seguinte: qualquer coisa que a gente discuta, a essência do que a gente busca é melhorar a qualidade de vida da sociedade. O problema é que se você começa a trazer isso como se fossem coisas distintas, como se fossem antagônicas, você traz uma competição quando aquilo devia ser uma cooperação. É você buscar o equilíbrio ideal entre os dois. Quando você radicaliza, vira uma briga ideológica, e isso não é o caso. Quando a gente fala em coisa técnica, o que é técnico? Técnico é número, indicador, informação. Isso vale tanto para a saúde quanto os efeitos deletérios de uma economia que se degrada. Como eu falei antes, a estabilidade econômica é um dos principais fatores que gera saúde para uma sociedade. Então, às vezes você está falando a mesma coisa, só que você aborda aquilo de uma forma a colaborar e não a competir. Então, toda vez que você trabalha coisas que deviam ser juntas, de uma forma heterogênea, fragmentada, você diminui a eficiência de tudo que você faz. A busca de uma coisa mais consensual, mais trabalhada, onde as pessoas entendem que estão juntas e não separadas, no fundo, um grande benefício disso é o aumento da eficiência do que você está fazendo. E quem vai ganhar com isso é a sociedade. O senhor assume em meio a uma pandemia já, com muita coisa acontecendo, muito trabalho sendo feito. Quais vão ser as primeiras medidas? A gente comentou isso também, quer dizer, a gente vai tentar... Primeiro, você tem que ter mais informação sobre o que está acontecendo, né? Não vai ter nenhuma atitude intempestiva, que uma atitude intempestiva agora significaria você estar tendo uma postura radical, emocional ou ideológica. O caso não é esse. O que a gente tem que fazer agora é o seguinte: colher o máximo que eu posso de informação, o mais rápido possível, para eu entender o que está acontecendo. Quando você tem informação detalhada, de qualidade, completa, a solução e a política é quase como uma evolução natural disso. A grande dificuldade de você tomar decisão é quando você tem incerteza, pouca informação, porque fica tudo muito no escuro, fica tudo muito difícil de você enxergar o que está acontecendo, o que é certo ou errado, qual é a melhor coisa a fazer. E uma outra coisa que é fundamental é o seguinte: nesse momento, a gente nunca viveu uma época com tanta incerteza. Há décadas que você não tem tanta incerteza em coisas relacionadas à saúde. As coisas que a gente vai fazendo agora são coisas que você faz e acompanha. Porque você achar que você agora vai dar um tiro certeiro, que você vai acertar 100%, isso não tem como, tem muita incerteza no ar. Mesmo esses modelos matemáticos, eles são regados de muita incerteza. Então você tem que fazer e ver o que está acontecendo. Por exemplo, a gente está avaliando itens aí em relação a controle da doença, que é o isolamento, o distanciamento, outras atividades que você possa ter, mas talvez na América do Sul você tenha coisas diferentes. Se você olhar, não sei se os números são imprecisos ou de baixa qualidade, mas quando você olha os dados da América Latina, da América do Sul, eles são um pouco diferentes em termos de mortalidade. Será que a gente já teve alguma coisa diferente aqui, alguma vacinação, alguma doença, alguma coisa do vírus? Então, a gente tem que aceitar que a gente ainda tem que aprender muita coisa. Nesse espaço de tempo que você não tem tanta informação, você vai decidindo, vai aprendendo todo dia, até ontem, e hoje você reavalia tudo. Mas é importante que as pessoas tenham tranquilidade de entender que esse processo de reavaliar, rever os dados, reavaliar e tomar novas decisões ou rever as ações, isso é normal. Isso não pode ser percebido como uma fraqueza ou um problema, porque senão você começa a criar disputas onde você não deveria. Então, acho que o que a gente traz hoje é uma tentativa de trazer esse comportamento mais, vamos dizer assim, focado em dado, focado em número e focado realmente em colaboração. Pensando em tudo que o senhor falou, qual vai ser a orientação do Ministério da Saúde a partir de agora, justamente para o isolamento social? Eu estou chegando agora. Então, eu vou ter que sentar e ver com detalhe. Tem muita informação que eu vou rever aqui dentro. Então, chegar agora e dar qualquer opinião seria uma coisa quase que irresponsável da minha parte, porque eu não tive nem tempo de entender o que está acontecendo, usando as informações que eu vou ter disponíveis aqui, usando não só os dados do Ministério da Saúde, mas dos outros ministérios. Então, a minha posição hoje é de alguém que chega,
Eu tenho que fazer um diagnóstico, eu tenho que entender o que está acontecendo, eu tenho que ver toda a informação que eu tenho, que eu preciso ter rápido, como é que eu estruturo uma nova base de informação melhorada e, a partir daí, eu vou entender próximos passos, ações. Mas, nesse momento, qualquer coisa que não seja, eu vim aqui para entender o que está acontecendo, fazer um diagnóstico, seria uma precipitação, seria uma coisa quase que leviana da minha parte, tentar posicionar alguma coisa nesse momento. A cloroquina foi um ponto considerado polêmico durante as últimas semanas. O senhor já tem uma opinião a respeito? A cloroquina faz parte daqueles medicamentos que você pode, podem ser eficazes contra a Covid-19. O que acontece? Quando você vive situações mais extremas da doença, em que a mortalidade é alta, você pode fazer o uso de medicamentos. Mas qual é o ideal? É que esse uso seja sempre feito de uma forma estruturada, dentro de um planejamento, dentro de um programa de pesquisa. Hoje você tem vários programas desses acontecendo, inclusive no Brasil. O que a gente vai fazer hoje é respeitar essas situações em que você pode indicar por onde você acha que a possibilidade de ajuda poderia ser grande, mas, acima de tudo, o que a gente vai fazer é colhe dado, acelera isso o mais rápido possível, interage com os pesquisadores, tenta ter isso o mais rápido possível, para que a gente possa enxergar claramente qual é o papel de cada medicamento, de cada vacina no controle da doença. O senhor defende testagem em massa. Isso é possível hoje com o que a gente tem disponível? Deixa eu te falar aí como é que eu vejo isso hoje. Eu estou te falando isso porque antes de eu assumir aqui, por exemplo, empresários vieram me procurar, você vê a saúde suplementar fazendo teste, você vê o governo comprando coisas. O que seria importante hoje para a gente? O teste em massa não quer dizer que você vai testar todo mundo. Se a gente fala da Coreia do Sul, por exemplo, que fez testes, ela testou menos que a Itália. Então, o que é importante aí? Que você tem uma política. Se você pegar tudo fragmentado, o governo federal, a saúde suplementar, o empresariado, você tem que fazer isso num guarda-chuva só, num programa único do Brasil. E você pega todos esses recursos que você tem e você organiza isso para ver onde é que eu testo, como eu testo, que tipo de teste eu faço, qual que é para diagnóstico da doença, do vírus, qual que é o diagnóstico da imunidade. E você tem que trazer pesquisadores para isso, você tem que trazer epidemiologistas para desenhar estudos, que a amostra que você vai colher da população, onde você vai pesquisar. Quando a gente fizer isso, a gente vai conhecer melhor a doença, vai ter muito mais chance de atuar. Você vai me dizer o seguinte, talvez hoje a gente não tenha tanto teste quanto é preciso. É possível. Só que o que eu acho é o seguinte, a gente não sabe quando isso vai acabar. Então, se você pegar, por exemplo, uma gripe espanhola, ela teve 3 ondas. A segunda e a terceira foram as que mais mataram ao longo de um ano. Então, você não pode achar que na próxima esquina isso vai acabar. A gente vive com essa incerteza e essa insegurança de não saber quando isso acaba. Então, o que eu acho que vai acontecer? Com o passar do tempo, você vai ter mais testes, você vai ter testes talvez mais baratos, e você vai conseguir, talvez, melhorar cada vez mais essa política, entendeu? Então, a minha expectativa é que a gente consiga, ao longo do tempo, refinar cada vez mais essa pesquisa, porque na parte do teste mesmo, você vai ter os 2 tipos de teste, mas mesmo dentro do teste, você tem que validar esse teste. O convite foi oficializado hoje. O senhor pretende manter parte da equipe? Já tem novos nomes, possíveis novos nomes para a sua equipe? Como eu te falei, eu estou chegando agora. Isso foi feito agora à tarde. Então, eu vou sentar, vou ver a equipe, vou ver as pessoas, vou sentar com o Ministério, vou sentar com o presidente e a gente vai decidir. Eu estou te falando isso não é porque eu não possa ter uma ideia hoje de coisas que eu tenho a fazer. É porque, como eu não parei para ver com o cuidado necessário, eu não quero ser uma pessoa que tenha uma abordagem, vamos dizer assim, inadequada. Porque sem uma informação completa eu nunca vou ter condição de enxergar exatamente o todo e tomar as decisões que eu vou ver como as mais adequadas daqui para frente. Obrigado, ministro. Obrigado, presidente, pela entrevista ao SBT Brasil.